Hoje vou revelar o segredo que me permitiu superar 98% das pessoas na aposentadoria. Não é um segredo sofisticado. Não exige gênio de matemática. Na verdade, é tão simples que, ao ouvi-lo, você provavelmente pensará que estou brincando. Mas deixe-me contar algo que aconteceu em 1962 e que mudou completamente minha perspectiva sobre dinheiro, aposentadoria e liberdade financeira. Eu havia acabado de perder uma quantia significativa de dinheiro a um divórcio. Tinha 3 filhos para sustentar e estava basicamente começando do zero aos 38 anos. A maioria dos meus conhecidos presumia que minha vida financeira estava arruinada. Eu fiz uma escolha diferente. Decidi que viveria como se ganhasse metade do que realmente ganhava e investiria a diferença sem nunca mexer nela. Essa simples decisão, mantida por décadas, me colocou no 1% dos aposentados mais bem-sucedidos. E hoje você aprenderá exatamente como replicá-la. O segredo é este. E preste atenção porque é brutalmente simples. Viva com significativamente menos do que você ganha durante toda a sua vida profissional. Invista a diferença em ativos que se valorizam e nunca, em hipótese alguma, toque nesse dinheiro até que você esteja realmente aposentado. É só isso. Não há fórmula mágica adicional. Nenhuma estratégia secreta de investimento. É disciplina construída ao longo de décadas. E a razão pela qual isso coloca você à frente de 98% dos aposentados é porque 98% das pessoas são incapazes de executar isso. Não porque seja tecnicamente difícil, mas porque é psicologicamente difícil. Deixe-me explicar porque isso funciona de uma perspectiva puramente aritmética. Se você ganha $100.000 por ano e vive com $70.000, pode economizar $30.000 anualmente. Se fizer isso por 30 anos, com retornos modestos de 6%, você terminará com aproximadamente $2,4 milhões. Isso, sem nenhuma estratégia de investimento sofisticada, coloca você bem acima da média dos aposentados americanos, que têm menos de $100.000 em economias ao se aposentarem. A diferença não está na inteligência, mas sim no comportamento. E o comportamento é o que separa os aposentados prósperos dos desesperados. Agora, a parte que ninguém quer admitir. Viver com muito menos do que se ganha exige abrir mão de coisas que seus pais consideram normais. Você não pode ter um carro novo a cada 3 anos. Não pode morar na maior casa que o banco aprovar. Não pode tirar férias luxuosas com frequência. Não pode comer fora o tempo todo. Não pode comprar todos os lançamentos tecnológicos. Isso fará você parecer estranho. Seus amigos acharão que você é pândaro. Sua família questionará porque você não aproveita a vida. E aqui está o ponto crucial. Você precisa sentir completamente confortável sendo diferente. Porque ser financeiramente normal significa se aposentar pobre. E isso não parece nada atraente. Deixe-me dar um pouco de contexto histórico. Quando Warren e eu começamos a acumular uma riqueza considerável, morávamos em casas modestas enquanto nossos colegas compravam mansões. Dirigíamos carros comuns enquanto eles ostentavam luxos. Nossas férias eram simples enquanto eles viajavam de forma extravagante. A diferença não era que fôssemos mais inteligentes. Era que tínhamos clareza absoluta sobre o que importava a longo prazo, em contraste com o que era apenas ruído social. Cada dólar que não gastávamos tentando impressionar, os outros era um dólar que trabalhava para nós por décadas. O segredo não está em ganhar muito dinheiro. O segredo está em reter e multiplicar o que você ganha. O segundo componente do segredo é entender exatamente onde investir o dinheiro economizado. E aqui é onde vou te decepcionar. Não existe estratégia exótica. Para 98% das pessoas, a resposta certa é um fundo de índice de baixo custo e amplo mercado. E esquecer dele por 40 anos. Ponto final. Você não precisa escolher ações individuais. Você não precisa tentar prever o mercado. Você não precisa de um consultor financeiro que cobre taxas exorbitantes. Você só precisa comprar o mercado inteiro, consistentemente, esteja ele subindo ou descendo, e deixar os juros compostos fazerem seu trabalho por décadas. Mas Charlie, muitos dirão, você não é um investidor de sucesso? Isso não contradiz seus conselhos. Não, porque passei 60 anos estudando negócios obsessivamente. Desenvolvi vantagens informacionais e analíticas que a pessoa comum não tem tempo nem disposição para desenvolver. Para alguém com um emprego comum que quer se aposentar confortavelmente, tentar replicar o que Warren e eu fazemos é tolice. É como tentar fazer uma cirurgia no cérebro depois de ler um livro. A estratégia inteligente é reconhecer suas limitações e agir de acordo. Para a maioria, isso significa indexação passiva. O terceiro componente crucial é o tempo. E é aqui que a maioria das pessoas sabota completamente. Elas começam a poupar aos 40 ou 50 anos porque passaram os 20 e 30 aproveitando a vida. O problema é que isso rouba a vantagem mais poderosa que existe,
o efeito dos juros compostos. $1 investido aos 25 anos, crescendo uma taxa de 7% ao ano, vale quase $15 aos 65. $1 investido aos 45 anos vale apenas $4 aos 65. Você perdeu $11 para cada dólar investido por começar tarde. Multiplicando isso por centenas de milhares de dólares em contribuições potenciais, a diferença chega a milhões. Por isso, meu conselho para os jovens é brutalmente direto. Vivam como estudantes universitários até os 35 anos, mesmo que estejam ganhando bem. Dividam um apartamento. Cozinhem em casa. Usem transporte público. Comprem roupas de segunda mão. Façam o que for preciso para maximizar suas economias nessas décadas iniciais cruciais. Seus amigos vão achar que vocês estão loucos. Mas aos 65 anos, quando eles estiverem preocupados com dinheiro e vocês estiverem completamente livres financeiramente, eles vão entender quem era o verdadeiro louco. O preço da liberdade futura é o desconforto presente. E é uma troca extraordinariamente vantajosa se vocês tiverem perspicácia para enxergá-la. Agora, vamos falar sobre os erros que arruinam a aposentadoria, porque evitar a estupidez é mais importante que buscar a genialidade. Erro número 1. Financiar o estilo de vida dos seus filhos adultos. Já vi pessoas arruinarem completamente a aposentadoria porque não conseguiam dizer não aos trintões que viviam pedindo dinheiro. Seu papel como pai ou mãe é preparar seus filhos para serem independentes, não sustentá-los para sempre. Se seus filhos adultos não conseguem sustentar, você falhou na educação financeira deles. Tentar corrigir esse erro sem empobrecendo é duplamente estúpido. Erro número 2. Divórcios tardios. Divorciar-se aos 50 ou 60 anos pode acabar com décadas de acumulação de patrimônio. Os tribunais dividirão seus bens, dobrarão suas despesas com moradia e eliminarão as economias de escala. Não estou dizendo que você deva permanecer em casamentos infelizes. Estou dizendo que o custo financeiro de divórcios tardios é catastrófico para a aposentadoria. Se você vai se divorciar, faça isso, jovem, quando tiver tempo para se recuperar. Ou melhor ainda, escolha com sabedoria desde o início e evite o problema por completo. Erro número 3. Empréstimos estudantis exorbitantes, seja para você ou para seus filhos. A faculdade se tornou uma farsa inflacionária, onde as instituições cobram fortunas por diplomas de valor questionável. Se você vai assumir dívidas significativas para a educação, certifique-se que o retorno desse investimento seja claro e alto. Estudar algo sem demanda no mercado e acumular $100.000 em dívidas é sabotagem financeira premeditada. E financiar essas decisões imprudentes para seus filhos é igualmente prejudicial à sua aposentadoria. Erro número 4. Acreditar que você merece um certo estilo de vida porque trabalhou duro. O universo não lhe deve nada. Seu empregador não lhe deve nada além do salário acordado. O mercado não lhe deve retornos. Seus investimentos não têm a obrigação de valorizar. A única pessoa responsável pela sua aposentadoria é você. Quando você entende isso visceralmente, para esperar por ajuda externa e começa a assumir o controle total do seu destino financeiro. Essa mentalidade é o que diferencia os aposentados prósperos daqueles que culpam o mundo por seus problemas. Erro número 5. Aposentar-se cedo demais. A aposentadoria se tornou um ideal romântico, onde você para de trabalhar aos 65 anos e vive 30 anos de lazer. Matematicamente, isso é extremamente difícil de financiar. Você precisa de reservas que gerem renda por 3 décadas potenciais, considerando a inflação e o aumento dos custos médicos. Trabalhar até os 70 anos, em vez dos 65, faz uma enorme diferença. 5 anos a mais de contribuições e 5 anos a menos de saques podem literalmente dobrar a sustentabilidade do seu plano. E, francamente, se você gosta do seu trabalho, por que iria querer parar prematuramente? Agora, o componente final do truque que ninguém contesta, otimização tributária. Os impostos provavelmente representam a sua maior despesa ao longo da vida. Se você não estiver maximizando o uso de veículos de investimento com vantagens fiscais, como planos 401k, IRAs e HS, estará dando dinheiro desnecessariamente ao governo. $1 economizado em impostos hoje, investido por 30 anos, valerá muito mais na aposentadoria. Conheço pessoas que pagaram milhões em impostos evitáveis ao longo da vida simplesmente por não dar atenção a um planejamento financeiro básico. Isso é imperdoável. Contrate um contador competente, estruture sua vida financeira de forma inteligente e retenha mais do que você ganha. Deixe-me ser específico sobre os números da aposentadoria, porque as pessoas têm expectativas completamente desconectadas da realidade. A regra dos 4% sugere que você pode sacar 4% do seu patrimônio anualmente com uma alta probabilidade de não ficar sem dinheiro.
Isso significa que você precisa ter 25 vezes suas despesas anuais guardadas. Se você gasta 50 mil por ano, precisa de 1.250.000. Se você gasta 100 mil, precisa de 2.500.000. A maioria das pessoas não está nem perto dessas quantias e ainda espera se aposentar confortavelmente. A matemática não fecha. E a matemática sempre vence. Eis o que isso significa na prática. Se você quiser se aposentar aos 65 anos com despesas anuais de $70.000, precisará de aproximadamente $1.750.000 economizados. Para atingir esse objetivo economizando desde os 25 anos com um rendimento de 7%, você precisa contribuir com cerca de $600 por mês. Isso dá $7.200 por ano, ou aproximadamente 15% de um salário de $50.000. Totalmente possível. Mas exige começar cedo, ser consistente e nunca mexer nesse dinheiro. A maioria das pessoas falham pelo menos um desses critérios e depois se surpreende com aposentadorias modestas. Um fator que muitas vezes é subestimado: os custos com saúde na aposentadoria. O Medicare cobre muita coisa, mas não tudo. Medicamentos, tratamento odontológico, cuidados de longo prazo. Tudo isso pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares na terceira idade. Se você não se planejar para isso, uma doença grave pode devastar suas finanças, mesmo você tenha feito tudo certo antes. Minha sugestão é manter uma reserva de emergência significativa, separada da sua carteira de investimentos, especificamente para despesas médicas imprevistas. Isso permite que você enfrente crises sem precisar liquidar investimentos a momentos inoportunos. Outro aspecto crucial: flexibilidade nos gastos na aposentadoria. Seu plano de aposentadoria não pode ser rígido. Em anos de crise financeira, você precisa ser capaz de reduzir significativamente as despesas. Se seu estilo de vida exigir saques constantes, independentemente das condições do mercado, você acabará ficando sem dinheiro. Aposentado bem-sucedidos têm despesas variáveis que podem ser reduzidas durante recessões. Isso preserva o capital e garante a sustentabilidade. Aposentados que fracassam têm despesas fixas que não podem ser reduzidas e são forçados a vender ativos que se apreciam nos piores momentos possíveis. Permitam-me abordar algo controverso: o conceito de aproveitar a vida enquanto se trabalha. A cultura moderna nos diz que devemos viajar, comer bem e estar constantemente entretidos. Que privar-nos desses prazeres é desperdiçar a vida. Eu digo que isso é propaganda consumista criada para nos manter na pobreza. Os prazeres genuínos são, em sua maioria, baratos ou gratuitos. Conversas profundas, leitura, caminhadas na natureza, tempo com pessoas que amamos, resolver problemas interessantes. Nada disso exige gastar fortunas. O que exige fortunas é impressionar estranhos com símbolos de status vazios. E se a sua felicidade depende disso, você já perdeu. Então, aqui está o segredo. Em sua essência, gaste muito menos que você ganha, invista a diferença em fundos de índice, nunca mexa nesse dinheiro e deixe o tempo fazer sua mágica por 40 anos. Enquanto isso, evite divórcios dispendiosos, não sustente filhos adultos, não se endivide de forma imprudente, otimize seus impostos e planeje suas despesas médicas. Essa abordagem é tão simples que parece boba. E, no entanto, se você executar consistentemente, estará à frente dos 98% dos aposentados que não têm nem de longe a disciplina necessária para fazê-lo. A verdadeira questão não é se funciona. Funciona, sim. É matematicamente garantido. A questão é se você tem a fortaleza psicológica para ser diferente por décadas enquanto todos ao seu redor dizem que você está vivendo de maneira errada. A questão é se você consegue suportar para ser pobre enquanto constrói riqueza silenciosamente. A questão é se você prefere conforto social hoje ou liberdade financeira amanhã. Porque você não pode ter os dois. A maioria das pessoas escolhe conforto social e depois se arrepende na aposentadoria. Os 2% escolhem diferente. Por fim, gostaria de compartilhar um pouco da minha própria aposentadoria. Estou na casa dos 90. Não preciso trabalhar. Não preciso de dinheiro. E, no entanto, continuo trabalhando porque realmente gosto do que faço. Essa é a verdadeira definição de uma aposentadoria bem-sucedida. Não precisar do dinheiro, mas gostar da atividade o suficiente para continuar. A maioria das pessoas encara a aposentadoria como uma fuga de um trabalho que detesta. Se você constrói uma vida da qual não precisa escapar, a aposentadoria se torna irrelevante. E, paradoxalmente, quando você não precisa desesperadamente se aposentar, você tem os recursos para fazê-lo confortavelmente quando quiser. O segredo não é se aposentar rico. O segredo é construir uma vida onde a aposentadoria seja opcional porque você acumulou recursos suficientes e encontrou significado suficiente para que o trabalho pareça um privilégio, não uma obrigação.
Isso coloca você à frente de 98% das pessoas. Não apenas financeiramente, mas existencialmente. E essa é uma vantagem que nenhum mercado, seja de alta ou de baixa, pode tirar de você.